Olá pessoal, meu nome é Priscila Massotti, eu sou pediatra da Unidade de Cuidados Intermediários do Hospital Sofia Feldman e eu vim aqui hoje para falar com vocês sobre a manobra de desengasgo. Na verdade, eu vim ensinar vocês a fazer essa manobra. Os bebês eles podem engasgar por diversos motivos. Normalmente nos primeiros dias de vida eles vão engasgar por conta de leite, né? A partir dos 4 meses que os bebês já começam a explorar o mundo colocando objetos na boca, eles podem engasgar com objetos. E a partir dos 6 meses, quando eles começam a comer, né, na introdução alimentar, eles podem engasgar também com alimentos, né? E lembrando que para prematuros a gente vai pensar na idade corrigida para todos esses marcos que eu falei. Bom, então inicialmente eu quero explicar para vocês o que é um engasgo. O engasgo é quando a criança tenta engolir um alimento e ao invés de ir para a via digestiva, que é onde deveria, ele vai para a via respiratória, né? E antes de te ensinar a fazer a manobra de desengasgo, no primeiro momento eu preciso que você entenda quando é realmente necessário fazer essa manobra de desengasgo, né? Quando um bebê engasga, num primeiro momento, esse bebê vai começar a tossir, né? Então, nessa situação em que o bebê está tossindo ou ele consegue emitir algum tipo de som de forma normal, isso significa que o engasgo ainda é parcial, né? É um engasgo leve. Nesse caso, eu não preciso fazer manobra nenhuma, eu só preciso deixar o bebê tossir e dar espaço para ele respirar. Se, por outro lado, o bebê não consegue tossir, fica roxo ou fica inconsciente, nesse caso, né, ou então também se a criança não consegue emitir sons de forma natural, ou o barulho da respiração está esquisito, está parecendo que tem alguma coisa apertando ali e o som não consegue sair direito, nesse caso eu preciso tomar uma atitude, eu preciso fazer uma manobra de desengasgo. E aí essa manobra que a gente vai fazer, ela é diferente se o bebê está consciente ou se ele está inconsciente, ou seja, se ele está desmaiado ou não, tá? Então, primeiro eu vou ensinar para vocês como nós vamos fazer quando a criança está consciente. Então, eu vou explicar e demonstrar ao mesmo tempo para vocês aprenderem a fazer essa manobra, tá? Quando a gente vai fazer essa manobra de desengasgo, o ideal é que a gente se assente com o bebê. Por que que eu preciso me assentar? Porque eu vou precisar apoiar o bebê na minha perna, na minha coxa, tá? Então, primeiramente, nós vamos começar com o bebê de barriguinha para baixo, tá? Eu sempre sugiro da gente, não é uma regra, mas eu sempre sugiro que você apoie a mesma mão sobre a mesma perna, tá? Então, começando com o bebê de barriguinha para baixo, eu vou deixar a criança, vou segurar no peitinho, no tórax da criança, com cuidado para não enforcar, porque não é esse o objetivo. Vamos firmar no tórax da criança e o corpinho da criança vai ficar apoiado sobre o meu antebraço e o meu braço, dependendo do tamanho do bebê, tá? Nesse momento, eu vou apoiar a criança sobre a minha perna. O ideal é que a cabeça realmente fique mais para baixo, né? E eu vou aplicar 5 golpes nas costas. Então, eu vou fazer neste sentido, vou usar essa parte mais gordinha da mão, perto do punho, e vou aplicar 5 golpes. 1, 2, 3, 4, 5, né? Quando que eu sei que a criança desengasgou? Nesse passo, se ela tiver cuspido o alimento, se ela voltar a chorar, se ela voltar a tossir, tá? Não aconteceu nada, né? Eu vou ter que continuar essa manobra. E só um detalhe, é forte, não é muito leve, porque senão não adianta. E eu preciso estar bem apoiado aqui para fazer esse contraponto da força. Não resolveu, criança continua engasgada, não vi se a criança cuspiu o alimento, se ela expeliu o alimento ou o objeto que ela engasgou, eu vou passar para o próximo passo. Aí eu vou pegar a criança com o meu outro braço, né? Vou fazer o mesmo, apoiando a criança pelas costas, só que vou passar para outra perna. Passei para outra perna, aqui eu não vou fazer golpes não. Aqui eu vou fazer como se fosse uma massagem cardíaca de bebês. Como que a gente faz isso? A gente vai usar os 2 dedos, que é o dedo indicador e o dedo médio, bem juntinhos. Esses dedos têm que ficar retos, bem esticados e firmes, tá? E aqui eu preciso, o local que eu vou comprimir no bebê, eu vou traçar uma linha imaginária entre os mamilos do bebê e vou aplicar essa força bem no centro. E aí, essa força tem que ser bem perpendicular ao tórax. O que seria perpendicular? Formando um T. Se eu fizer meio inclinadinho para cá, meio inclinadinho para cá, se o dedo ficar meio dobrado, pode ser que eu não consiga aplicar a força que eu preciso para realizar essa manobra. Então, eu vou aplicar essa força, é difícil, 5 vezes.
Lembra? São 5 golpes do outro lado, 5 compressões desse lado. Sempre apoiando o bebê sobre a sua perna e sobre o seu antebraço. Quanto de força eu preciso usar aqui? Gente, é o suficiente para comprimir 1/3 do tórax do bebê. Então, também precisa de força, porque essa compressão, ela vai ajudar a colocar o objeto ou o alimento para fora. E nesse momento em que eu estou aqui com o bebê virado para mim, é uma oportunidade para eu sempre inspecionar a cavidade oral, ver se esse objeto ou se esse alimento não veio parar aqui na boca. Se esse alimento aparecer aqui, eu tento retirar com a minha mão. Se eu não ver nada, a gente não coloca a mão às cegas dentro da boca da criança, em hipótese alguma, porque o alimento pode estar prestes a sair e você vai ajudar a empurrar ele mais lá para baixo. Então, vamos fazer uma sequência rápida aqui só para ver se ficou fácil para entender. Criança, primeiro de barriguinha para baixo, 1, 2, 3, 4, 5 golpes, não tossiu, não expeliu o corpo estranho, vou virar para a outra perna e aí eu vou fazer as 5 compressões, tá? E eu vou fazendo essas manobras até que a criança se desengasgue ou até que ela fique inconsciente, que é o que ninguém quer, mas pode acontecer. Caso a criança fique inconsciente, a primeira coisa que a gente vai fazer é chamar o serviço de urgência. É claro que se você não estiver sozinho, né, ou sozinha, você pode pedir alguém para fazer isso para você. E se você estiver sozinha, você pode tentar fazer esse chamado ao serviço de urgência enquanto você tenta reanimar a criança. Uma dica que a gente dá hoje em dia é usar o viva voz do celular. Se a criança ficar inconsciente, agora a gente precisa tirar essa criança do colo e levar ela para uma superfície rígida, seja uma mesa ou até mesmo no chão. Eu não posso deixar a criança numa superfície macia, porque agora eu vou precisar fazer compressões. Se eu fizer compressões sem ter essa região rígida aqui embaixo, a criança vai afundar junto. E aí eu não resolvo o problema dela, tá certo? Então, uma criança que está inconsciente, depois que eu chamei o serviço de urgência, eu vou colocar essa criança na superfície rígida e vou iniciar compressões torácicas. Antes disso, eu posso tentar mais uma vez, ver se a criança não responde, ver se ela não chora, ver se ela está respirando. Mas se não estiver, ou se você tiver qualquer sombra de dúvida, você inicia as compressões torácicas. As compressões são iguaizinhas àquela que eu ensinei quando o bebê está virado de frente para a gente. Que é que nós vamos juntar os 2 dedos, pode ser de uma mão ou da outra, não importa, o que importa é uma mão que você tenha dominância, que você tenha força. Você vai juntar os 2 dedos, indicador e médio, e vai comprimir essa região que eu ensinei para vocês, que é entre os 2 mamilos, bem no ponto médio. E aí nós vamos fazer as compressões. O ideal é que a gente faça 15 compressões e tente fazer uma respiração boca a boca. E sempre nesses intervalos ir checando se a criança voltou a respirar ou não. E aí, se eu tiver com 2 pessoas, eu vou fazer essas 15 compressões e tentar fazer a respiração boca a boca no bebê. Lembrando que a gente vai tampar o narizinho e vai soprar 2 vezes. E depois a gente continua fazendo as compressões. E a gente segue com essas compressões e com essa respiração boca a boca até o serviço de urgência chegar ou até a criança voltar. Espero que dê tudo certo por aí, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aprendido e qualquer dúvida que tiver pode deixar aqui nos comentários que a gente responde. Muito obrigada.